Muito bem. Quem que hoje trouxe a palavra de Deus? Você trouxe? O pessoal que está chegando, fica à vontade. Tem lugar aqui na frente também. Você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse um livro muito difícil. Se você precisar de ajuda, você pode levantar a mão sobre ele, te auxilia. Pode abrir o Gênesis. Gênesis é fácil, hein, pessoal? Primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 4. Todos acharam? Você que achou vai colocar a palavra de Deus sobre o seu coração. Nós vamos fechar os nossos olhos. Hoje é um dia muito especial, porque nós teremos Santa Ceia. É o dia que a gente traz à memória o sacrifício de Jesus que nos trouxe a salvação. Amém? Então que desde já nosso coração possa estar refletindo tudo que Jesus passou no nosso lugar por nos amar. Tudo que aconteceu foi curado. Amém? Então, meu Deus, eu te peço, Senhor, venha nesta manhã com a tua presença, Senhor. A tua presença já neste lugar, meu Deus, está aqui, meu Deus, passeando na tua igreja. Eu te peço, meu Deus, que esta presença venha falar ao nosso coração, Senhor, que o teu povo se permita ser tocado pelo teu poder. Meu Deus, nós vamos falar sobre a tua palavra e que não seja um homem a ministrar, não, Senhor, de forma alguma, Pai, mas que seja o Senhor a estar nos ensinando nesta manhã, para que nós possamos estar no centro da tua vontade. Abra os nossos olhos, ouvidos espirituais, para vermos e ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. E conheceu Adão e Eva. Desculpa. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher. E ela concebeu. E teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que te decaiu o semblante? Se bem fizeres, não há certo que será aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pessoal, a gente já leu essa passagem muitas vezes. Cada vez Deus quer falar para a gente de uma forma em específico, para que a gente aprenda uma lição. Mas hoje, quando eu tive essa palavra, eu fiquei refletindo muito, porque você vê, quando Caim nasceu, os pais dele ali falaram: olha, alcançamos do Senhor um varão. Quer dizer, Caim, ele era algo enviado por Deus. Caim era algo enviado por Deus. E aí, de repente, essa história pula uma vida.
e fala do momento em que Caim foi fazer uma oferta a Deus. Provavelmente ele não deu o melhor. Eu não vou entrar agora em detalhes da oferta, nós já pregamos sobre isso outras vezes. Mas a oferta de Caim não agradou a Deus. E Deus se atentou da oferta de Abel. Quando Deus olhou a oferta de Caim e falou: isso não está bom, isso não é o melhor. Caim, a Bíblia fala que o semblante dele, o quê? Decaído. Caim ficou muito chateado. E Deus vai falar com Caim e fala para ele: se você fizer as coisas certas, é certo que você vai ser aceito. Se você fizer com todo o seu coração, vai dar tudo certo. Se você fizer as coisas certas, você não vai ser aceito. Explicando para Caim. Deus precisava explicar alguma coisa para Caim? Deus precisa te dar alguma satisfação? Ele não precisava explicar nada. Mas Deus, tão bom como Ele é, Ele vai dar satisfação para Caim do porquê que ele não aceitou aquela oferta. Por que aquela oferta não agradou? E Deus vai dar satisfação e ensinar para Caim que se ele fizesse as coisas certas, se ele ofertasse com todo o coração, e a oferta a gente sabe que não é só o ato, é uma vida, né? E quando Deus vai ali falar sobre isso, você já conhece a continuação da história. O que acontece? Ele pega, não dá ouvidos para aquilo que Deus falou, e ele mata o irmão dele. E aí eu fiquei pensando: puxa vida, quando isso aconteceu, ele já era um homem. Ele já era um homem. Agora eu quero que você reflita uma coisa que talvez você nunca tenha refletido, como talvez eu não, e Deus hoje me fez refletir. Quantos dias de paz existiram antes desse dia em que Caim não agiu bem e por isso ele foi repreendido? Quantos dias de paz teve? Porque aquele já era um homem. Mas a palavra de Deus fala que ele nasceu como qualquer criança, né? Como qualquer bebê. Então, ele foi gerado, ele era um bebezinho. Um bebezinho que foi entregue aos seus pais pelas mãos de Deus. Então, quem lembra aqui no teatro que a obreira Verônica morria? Quem lembra? O que acontecia ali? Né? Quando ela chega no céu e ela vai falar assim, e ela recebe a prancheta ali com os dados da vida dela, e ela fala assim para o anjo: anjo, meu nome está certo aqui, essa sou eu mesma, mas essa vida aqui não é a vida que eu tenho. Está errado. Aqui fala que eu era obreira, que eu estava na fé, assim. E não era. Minha vida foi longe disso. Essa história não é minha. Eu acho que tem um engano, não é que ela fala para o anjo? Tem um engano. Como que fala que aqui a minha família era feliz, que eu me casei, que meus filhos cresceram na igreja? Não, essa não é a história real. Eu engravidei fora do casamento. A pessoa que me engravidou não quis assumir, aí eu abandonei, minha mãe que teve que criar meu filho. Ó, anjo, sinto muito, está tudo errado aqui. Esse nome é meu, mas essa vida que está aqui não é minha. E aí o anjo fala o quê? É porque a vida que está aí era a vida que Deus escreveu para que você tivesse. É que você tomou rumos contrários àquilo que Deus tinha feito. Deus não fez um Caim assassino. Deus fez o Caim, filho dele. Filho dele que viveu em paz até que coisas começaram a acontecer. Ele foi repreendido por isso. E aí, tudo mudou.
compaixão antes desse dia em que Caim foi repreendido. E agora, eu quero que você faça outra reflexão. Quantos dias de paz poderiam ter existido depois desse dia, se Caim, ao invés de se revoltar, tivesse com humildade ouvido a voz do Senhor e falado: opa, Deus é bom, Ele cuida de mim, da minha família até aqui. Deus é bom. Então, se Deus é bom e Ele está falando que eu agi mal de alguma forma, eu tenho que agir do jeito certo, então eu vou olhar minha vida, vou me analisar, vou pedir ajuda para Ele. Papai, olha, essa conversa não teve continuação com Deus. Deus chega nele para dar uma satisfação para ele que não era uma obrigação de Deus. Deus faz isso por amá-lo. Deus faz isso porque existe uma história para Caim. Era para Caim ser, uau, um patriarca. Então Deus, ali com todo cuidado, vai falar com ele, mas ele não continua essa conversa. Ele recebe aquela repreensão e ele não houve uma conversa: papai, então me ajuda, no que eu errei? Ou papai, eu já sei o que eu tenho errado. Ou papai, eu peguei as piores frutas para trazer as que caíram, as que sobraram, enquanto meu irmão trouxe no primogênito, no melhor, das primícias. Ou pai, eu não sei, me esclarece. Me desculpa, Deus, eu sou burro, me desculpa, me ajuda. Houve essa conversa? Não houve essa conversa. Quantas vezes você perde a chance de ter conversas com o papai? Sabe qual é o problema? Às vezes, para papai falar com você, vem uma palavra ruim para você entender que você precisa mudar. Você não conversa com o papai a respeito. Quando o papai quer te mostrar algo, você fica em silêncio e guarda no seu coração, pensa internamente e falha dentro do seu coração. Você sabe que ele teve um fim angustiante, porque quando ele mata o irmão, e aí Deus vai perguntar para ele, Deus já sabia, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus pergunta, como perguntou lá para Adão, para Eva, quando eles pecaram. E Deus pergunta que Deus queria ver qual era a resposta dele. Não houve arrependimento. Ele falou o quê? Por acaso sou eu guardião do meu irmão? Olha como ele respondeu a Deus. É um absurdo, não é? Primeiro ele fica em silêncio, depois ele escarnece. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fica em silêncio quando a gente deve conversar com Deus, quando a gente deve abrir o nosso coração e falar, e aí cresce um mal dentro de você. Aquele mal que você não joga para fora, ele cresce e cria raiz, e aquilo te torna uma pessoa que vai escarnecer a sua fé. Você consegue entender? Tem uma questão muito interessante nisso tudo. Eu já falei uma vez lá atrás, mas como tem adolescentes aqui, eu quero falar de novo. E todo mundo conhece a história da Branca de Neve. Quem conhece a história? Talvez você conheça a história da Branca de Neve da Disney, né? Que eles enfeitaram para ter ali no final, lindo e tudo mais. Mas a história real da Branca de Neve, o principal contexto ali da história não era a Branca de Neve, era a madrasta. Era o relacionamento ali da madrasta com aquele espelho. E quando a gente lembra da história, a gente vê que ela chegava no espelho e ela falava o quê?
repente, opa, madrasta em paz, reino em paz, espelho em paz, Branca de Neve em paz. E aí ela chegava no outro dia, ela falava o quê? Existe alguém mais bela do que eu? E ele falava, não tem. Branca de Neve em paz, reino em paz, espelho em paz, todo mundo em paz, madrasta em paz, olha que coisa linda. Até o dia em que ela faz aquela pergunta, esperando ouvir a resposta que ela amava ouvir, né? Só que a resposta que ela recebe é outra. E aí quando ele falou, é a Branca de Neve, sabe o que acontece? Ela vira bruxa, um carro para o caçador, quebra o espelho e mata a Branca de Neve. E aí eu pergunto para você, em que você se transforma quando alguém diz algo que você não quer ouvir? Caim se transformou num assassino. Caim se transformou num assassino. A madrasta do bem. Olha que coisa. Como são as coisas? Uma reação negativa ao que você ouve, você pode fazer com que toda a sua vida seja negativa. Eu fui no cinema e eu fui assistir um filme Mufasa. Quem aqui conhece o Rei Leão? O Rei Leão é mais conhecido, né? Ele é um Simba, mas o Simba tinha um pai, que era quem? Mufasa. E aí a gente foi assistir a história do pai, do Mufasa, e como ele conhece o tio, que é o vilão da história, que era quem? Scar. E aí, Scar era um doce. Scar salvou Mufasa. Se não fosse por Scar, né? Se não fosse pelo leão, Scar, Mufasa teria morrido. Scar ali adota Mufasa como irmão, e eles vão seguindo a vida deles, e aí mostra o crescimento deles, e estava tudo lindo, estava tudo em paz, eles eram amigos, tudo certo, até a hora que esse leão bonzinho houve uma conversa. E nessa conversa, quando ele ouve a conversa, a obreira Thalita falou assim, aí nasceu o Scar. Porque ele ouve uma conversa da leoa que estava no grupo dele, no fato, e ele fica com ciúmes, e ele se transforma. Naquele momento nasce Scar. Ele tinha até outro nome, sabe? Mas naquele momento nasce Scar. E é assim que nasce o vilão. Na vida real também. Na vida real. Quantas pessoas se permitem? Sabe, na vida real eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, o leão bonzinho me salvou, me fez. De uma coisa que ele ouviu, de uma conversa que ele não gostou, ele se torna o vilão, que seria o assassino de Mufasa no futuro e tentaria também matar Simba. De uma conversa, estava tudo bem. Mas aí uma conversa parece que muda, porque a forma como as pessoas recebem aquilo que elas ouvem muda tudo. Você consegue entender? Puxa, eu fiquei pensando, a nossa luta com a natureza humana, ela é constante. Porque Deus não te fez para ser vilão. Ser vilão não está na história que Deus escreveu para você. Mas a sua carne, a cada momento, tenta te fazer se tornar o vilão.
o pecado agrada a carne. E aí, de heróis, de histórias lindas que Deus escreveu para você, você acaba vivendo histórias tristes. Porque você peca, você se entristece, você perde as coisas de Deus, você fala, puxa. O diabo é especialista em querer transformar pensamento. E você precisa entender isso. Não importa se você está na fé. A natureza terrena, a nossa carne sempre vai querer puxar para o lado negativo. E você sempre vai precisar lutar contra aquilo. Se a gente for um pouquinho para frente, estava ali em Gênesis, agora eu vou para Lucas 9:51. Olha só o que aconteceu aqui. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou um firme propósito de ir a Jerusalém. E Jesus mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Só para dar uma resumida aqui para você entender. Existiam, uns samaritanos, E os samaritanos, eles tinham uma fé defeituosa, Eles tinham um problema ali com os judeus. Eles tinham uma fé defeituosa. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Eles não acreditavam em todo o resto, nos profetas. Eles eram aquele povo que Deus falou: envio meus profetas e vocês não ouvem. E os samaritanos, os judeus, acabaram criando ali uma separação, desde quando um era Samaria, o outro adorava em Judá. E ali houve uma grande separação entre eles. E aí o que acontece aqui? Jesus querendo salvar e levar a palavra da verdade para salvar este povo, que era o povo que estava cego. Que conhecer em partes é estar puro. Conhecer em partes não salva ninguém. E aí o Senhor Jesus pega e fala para os discípulos assim: olha Larissa, você vai lá para Samaria e você vai falar lá, preparar o lugar, porque eu vou chegar lá e vou fazer a pregação. E aí os discípulos de Jesus vão lá. Nós vamos lá preparar o lugar. Só que o que acontece quando eles chegam? As pessoas olham para ele e falam: não, vocês não são bem-vindos, porque tinha esse problema, Eles adoravam no monte e o pessoal de Jerusalém adorava no templo. Então vivia assim um atrito entre eles: não, vocês têm cara de que vão para Jerusalém. Então, vocês são judeus, vocês não são bem-vindos aqui. E aí, quando isso acontece, eles não serem aceitos naquele lugar, vem os discípulos então, que Jesus mandou, E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos para que desça fogo dos céus e mate todos, como Elias fez? Eu só quero que você entenda uma coisa: eles estavam indo pregar a palavra de Jesus, de salvação. Eles carregavam neles a mensagem da vida. Mas não. E o não deles só iam fazer com que aqueles samaritanos perdessem a chance. E que triste, não é? Mas olha só, os heróis, os homens bonzinhos, os heróis, aqueles que estavam ali para levar a mensagem da vida, viraram de vida para a morte em uma frase, em um não. Um não. Fez com que os heróis se tornassem vilões, porque eles pensaram que Jesus falou assim, voltando-se porém
ela justifica, né? Por que eu fiz? Porque o fulano também fez isso. Aí você se torna igual, você desce, né? Aí se a pessoa for um vilão, você se tornou o quê? Vilão também. Quem é melhor? Vilão ou vilão? Ninguém. São iguais. Você consegue compreender isso, gente? Você consegue parar e analisar como que os discípulos ali, eles estavam em uma fase de evangelização, até quando a gente assiste o The Show, na hora que eles são enviados, eles olham os milagres, né? E eles ficam, oh, uau! E eles foram enviados para curar em nome de Jesus, para libertar em nome de Jesus. E eles acharam que o poder que eles receberam poderia ser um poder que iria o quê? Matar em nome de Jesus. Que eles falaram assim: o senhor quer que digamos? O senhor quer que a gente faça isso? Que a gente diga? Para descer fogo do céu? A fé deles de repente ficou grande, né? Porque os discípulos tinham uma dificuldade com fé para as coisas boas. Mas de repente a fé ficou enorme. Se o senhor quiser, a gente fala e o fogo do céu cai e mata todo mundo ali. Já que eles falaram aquilo que a gente não queria ter. Você sabe, eu estava pensando, né? A gente fica tão indignado que mataram Jesus, depois de Jesus fazer tudo por aquele povo. A gente não fica indignado? Quem fica indignado? Levanta a mão. Você fica indignado com isso? Você fala, não pode ser. Aquele povo que foi curado, que foi liberto, que Jesus cuidou, que Jesus multiplicou, que Jesus amou. Como que aquele povo, depois de todo o bem que Jesus fez, como eles puderam matar? Muito fácil. A resposta é muito fácil. Jesus falava que eles não queriam ouvir. Eles queriam a cura. A cura a gente quer. A cura, assim, cura é bom. Eu quero milagre, é bom. Milagre, sim. Mas Jesus falava aquilo que eles não queriam ouvir. Quando a gente vê a palavra de Deus, a gente vê que Jesus criticava severamente, repreendia severamente os escribas, os fariseus, os religiosos, né, cheios de paradigmas ali da época, não é? Não vivia ali repreendendo. Eles desprezavam coisas importantes como a justiça, a misericórdia, a fidelidade, para estarem ali mostrando só para os homens quão maravilhosos eles são. Cuidado. Cuidado para você não estar se sentindo maravilhoso. Cuidado para você não se sentir a pessoa maravilhosa. Aquele povo se sentia maravilhoso. Quando Jesus vem e repreende e fala assim, não, é assim, tudo que Jesus falava, eles precisavam encontrar uma coisa, não agradava. Jesus não agradava. A pregação de Jesus não agradava. Porque a pregação de Jesus você tem que matar a sua carne para você viver em espírito. Quem quer matar a carne? Opa, não, ninguém. Quem quer? Não. Jesus ensinando o amor, a misericórdia. E a galera lá com as pedras na mão. Vamos ver quem a gente vai matar hoje. Já era um hobby. Virou um hobby. Você consegue compreender? Virou um hobby sacrificar. Quando a primeira pessoa pecou, foi Eva ali, Adão, houve o primeiro sacrifício. Deus teve que matar o cordeirinho para pegar ali a pele do cordeirinho, fazer vestes para cobrir o pecado. Olha o sacrifício, cobrir o pecado do homem. E aí Deus colocou aquilo como lei, porque ele pensou, o homem não vai pecar.
Se acostumar, a gente pode pecar. Olha que legal. Eu peco, ele paga, eu peco, ele paga. E aí Jesus vem para ser o último cordeiro vivo. Mas aí esperavam Jesus como era Jesus? Não. Peraí, cadê o rei que nasceu no palácio? Sabe o que eles fizeram? Quando Jesus pregava o que eles não queriam ouvir, quando Jesus não era aquilo que eles tinham desenhado na mente deles, nos paradigmas deles, mataram. Foi fácil. Mas como eles puderam, depois de tudo que Jesus fez, foi fácil. Jesus pregava aquilo que eles não queriam ouvir. É fácil. Ou seja, Jesus pregava que aqueles que permitiram ser salvos, eles eram salvos. Aqueles que se permitiam serem transformados, eles eram transformados. E aqueles que não se permitiam ser transformados? Ele não podia seguir e falar: eu sou um derrotado. Vamos matar aquele que mandou a gente se transformar. É mais fácil. A gente mata aquele que falou que a gente tem que mudar o nosso caráter. Uma vez chamaram Jesus de demônio. E tudo para eles era o quê? Demônio. Ah, é o demônio. Porque mudar o caráter é difícil. Por isso que é fácil culpar o demônio. Porque o demônio você olha, expulsa e o demônio sai. Mas aí Jesus vem e fala: você vai ter que mudar as suas escolhas, você vai ter que mudar o seu caráter. Aí você tem que mudar. E mudar dá trabalho. Então os religiosos, e não que o diabo não existe, ele existe, o objetivo dele é destruir, mas os religiosos que jogavam tudo a culpa no diabo, não gostavam de ouvir Jesus falando e ensinando sobre escolhas, sobre mudança. Eles não gostavam. Você gosta? Você gosta de ouvir que você tem que mudar os seus paradigmas? Você se incomoda com ele? Você gosta de ouvir? Quando Jesus fala que você vai ter que mudar o seu caráter, vai ter que melhorar as suas escolhas, você gosta de ouvir? Ou você continua culpando o diabo pela sua vida, não está da forma como Deus queria? Já não tem um trabalho enorme na vida das pessoas, mas o trabalho que ele tem na vida das pessoas é na vida das pessoas que não se permitem ser transformadas por Cristo. Você consegue entender? A gente precisa olhar e falar: peraí, será que eu não estou crucificando Jesus novamente a cada escolha errada? Cada vez que uma pregação como essa, dentro do meu coração, uma pregação que Deus está propondo mudança de caráter, análise, cura interior, e dentro do meu coração eu não concordo, não aceito, será que você não está crucificando novamente? Não fisicamente, mas espiritualmente. Será que você não está aí trazendo à tona a vida que você já foi livre? Você foi livre. Olha para as suas mãos. Eu vivo falando isso para você. Olha ali para as suas mãos. Olhe para as suas mãos nesse momento e fala para mim aonde estão as algemas. Sabe por que não tem algema aí? Você está livre. E por que estando livre? E por que com que história linda desenhada para a sua vida você insiste em tomar outros rumos? Você insiste em deixar o teu interior se sujar. Ah, porque a pastora falou isso, eu gostei. Ah, porque a pregação precisa eu não sei. Ah, porque aconteceu tal coisa em tal lugar, eu me senti assim.
Deus quer transformar o seu interior. É o seu interior que Ele quer transformar. Ele quer transformar o seu interior e você vai ter que permitir. Você vai ter que lutar contra a sua carne para Ele transformar o seu interior. Porque Ele queria transformar Caim, não queria? E o que Caim fez? Não. Quantos não você dá para Deus? Só porque Ele não fala aquilo que você quer ouvir. Quantas pessoas saíram da igreja porque queria que Deus falasse algo, Deus não falou, Deus falou outra coisa, Deus foi ensinar. E aí ela saiu. Eu acho que eu estava pronto para ser obreiro. Como que Deus vai falar que não? Então eu vou sair da igreja. Como não estava? Consegue compreender? O que acontece do lado de fora que muda o teu interior? Quais mentiras o diabo te conta aqui do lado de fora que está fazendo você tomar um rumo diferente da história que Deus escreveu para você antes de você nascer? Bom, o que Ele fala na palavra dele? Lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Essas primeiras obras é o nosso primeiro amor, não é a nossa vida no mundo, não. Tem gente que vem para a igreja e volta para o mundo. Acho que ela entendeu errado. É a tua vida com Deus. Lembra? Poxa, eu quero que você pense aqui. O sacrifício de Jesus, ele foi real. E Jerusalém não aceitou. Você está saindo um pouco de Jerusalém? Não, eu sei que Jesus morreu por mim, mas não faz nada para mostrar que esse saber teve uma mudança, um resultado. Aí não adianta. Não basta saber, tem que fazer. Não basta você conhecer a Bíblia e falar assim, eu sei que eu estou no caminho errado. Você tem que fazer. Você sabe que você está no caminho errado, então vamos mudar. E vamos para o caminho certo. A gente tem sorte que a gente tem um Jesus que Ele é tão misericordioso que você falha. E Ele não está aqui falando assim, agora então eu vou derramar fogo do céu e queimar você. Ele está dando a chance. Porque aquela conversa lá, depois daquilo ali que Jesus repreendeu os discípulos, Jesus falou, eu não tenho alegria na destruição do homem. O objetivo dele é salvar o homem. E é claro que dependia da escolha das pessoas. Mais para frente, inclusive, ele ensina que se você chega e não é bem-vindo, você sacode o pó do pé, você fez a sua parte de ir lá falar, a pessoa não ouviu, ok. Mas enquanto a pessoa tiver vida, ela tem chance de ser salva, não é assim? Enquanto você está vivo, você tem a chance de ser salvo. Deus não quer te matar porque você pecou. Deus quer que você conserte o seu pecado. Olha só. Para quê? Para você viver os lindos sonhos dele. Quando ele chama Caim e fala, por que você está triste? Se você fizer o certo, você não vai ser aceito, com certeza. Mas, claro, eu sou justo. Eu sou fiel. Mas o problema é que as pessoas querem ser aceitas fazendo o errado. Esses dias eu vi um videozinho que estava correndo nas redes sociais, ridículo, mas ridículo de dar risada. Só carinho compartilhando assim. Era um rapaz bêbado que entrou numa igreja por aí, essas igrejas doidas que dá a chance de qualquer um falar, catou lá o microfone, e aí foi lá, bêbado,
falando assim para a igreja: você não sua igreja? Por que você passa por mim? E não fala comigo quando eu estou ali na esquina, e não sei o quê. Fala um monte de coisa, nada a ver. Nada a ver. Querer ensinar para a igreja que a culpa dele estar bêbado, bebendo, era de quem? A igreja tem que pegar ele bêbado e falar: é claro que a igreja tem que estar pronta a estender as mãos, mas Jesus, ele te oferece a transformar. As pessoas querem ser igual a Caim. Eu quero ser aceito, mas eu não quero mudança, entendeu? Nossa, pensar que a gente pode se parecer com Caim não dá uma dor no coração? Fala a verdade. Não? Rafa, não me parece com Caim, não. Mas se você quer ser aceito fazendo mal, você entende? Se você quer ser aceito fazendo mal, não. Mude as suas atitudes. Mude as suas atitudes. Quer dizer, as pessoas não querem estar dispostas a mudar, mas elas querem fazer você engolir com ela abaixo, que você tem que aceitar isso. A mentira, o erro, isso. Não é assim. Não é assim. Não foi com Jesus. Não enfiaram com ela abaixo de Jesus. Não desceu. Que o pecado, ok. Jesus, ele pregava para todo mundo, ele foi o maior exemplo de amor. Mas quando ele curava uma pessoa antes de curar, depois de curar, no momento da cura, ele falava assim: ó, os seus pecados. Porque a cura é a cereja, o bolo da salvação. E não enfiar o goela abaixo de Jesus. Que não é importante você buscar o perdão, você ser transformado. Não enfiar o goela abaixo dele, que não é importante. Então não pode enfiar ele na sua também, não pode deixar ele na sua. Você consegue compreender? Só que você não pode ser esse carinha. Você não pode ser o carinha no pecado, que é o médico dele. Ele poderia, na mesma situação, já que ele estava indo na igreja, dobrar o joelho no pé do altar e falar: Deus, me perdoa. Deus me transforma. Eu quero sair daqui diferente. Mas ele estava errado e estava pregando no altar sobre erros das pessoas. Você consegue compreender? Não, nada. Entenda. Fala uma pessoa do seu lado. Se proceder é certo. Não é certo. Que serás aceito. Se você fazer bem, se você seguir a palavra de Deus, você tem um lugar no céu. Deus, ele fez o teu lugar lá. Tua casa está lá, ele tem morada. Se não fosse verdade, o Senhor Jesus não teria dito. O Senhor Jesus mente? Não. E ele disse que iria preparar o quê? Morada. Não é mentira, é verdade. É para você morar no céu. Então, para você morar no céu, agora você vai orar e vai pedir perdão. Vai falar: Senhor, limpa os meus pecados, limpa o meu interior. Esse orgulho, essa coisa de eu não concordo, eu não aceito, essa coisa de qualquer palavra que falam para você, você está botando para fora o que tem dentro. Você está compreendendo? Você está botando para fora o que tem dentro. Então vamos curar o que tem dentro? Quem quer curar o que tem dentro? Hoje é Santa Ceia. O Senhor Jesus fala para a gente se lembrar. Nós vamos nos lembrar. Nós vamos nos lembrar da cura interna, porque de todas as curas que Jesus fazia, as curas mais importantes foram aquelas que ofereceram salvação, as curas do interior. Ele sempre falava: seus pecados estão perdoados, para que as pessoas pudessem entender. Ninguém vai alcançar o céu se não tiver os seus pecados. E é tão simples: para você ter um pecado perdoado, você só precisa orar e pedir perdão, e se arrepender de todo o seu coração. O arrependimento
é o que é necessário para que o perdão aconteça. O coração arrependido, o Senhor não rejeita. Amém, pessoal? Então, não importa o que você fez, o que você viveu, as escolhas erradas até aqui, o que passou não vai poder ser modificado, mas você vai modificar o seu futuro. Caim teve dias de paz antes daquela conversa, e ele poderia ter dias de mais paz ainda após aquela conversa. Ele só precisava de uma atitude. Essa reunião, este culto, é uma conversa de Deus. Deus falou com você. E agora na oração você vai escolher ficar em silêncio, pensando em outras coisas. Vou falar comigo. Você vai escolher agora. Se a tua boca vai ficar fechada, se o teu coração vai ficar trancado, ou se você vai continuar a conversa que Deus começou nesse altar. Ele falando sobre o que você precisa fazer e você pedindo ajuda sobre aquilo que você está identificando que você tem que ser transformado.